históricos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E o doutor William falou muito bem sobre a questão processual. E a doutora Nayara trouxe as inovações legislativas em tempos de pandemia. E eu quero fechar trazendo alguns números sobre o principal grupo de mulheres que foram o principal grupo de mulheres afetadas nesse período de pandemia em razão das violências sofridas no ambiente doméstico e familiar. Nós sabemos que houve um aumento da violência nesse período, do aumento geral de violência nesse período. E o aumento dessa violência foi ainda fomentado, e aí eu quero dizer que o aumento de violência não foi especificamente somente de violência doméstica, no contexto geral, mas a violência doméstica também foi um grande impulso, deu um grande impulso nesses números. E isso foi muito preocupante, visto por todos os órgãos, de todas as esferas, e tentaram criar mecanismos de coibir essas violências nos ambientes. Nós sabemos que esse tipo de agressão ocorre muitas das vezes de forma invisível, insidiosa, principalmente por se dar numa esfera privada e doméstica. E, diante disso, causa, muitas das vezes, muita indignação quando chega ao conhecimento de todos, mas, na grande maioria, essas violências não chegam ao conhecimento das autoridades para que seja tomada as medidas cabíveis. O que fez o aumento, os casos de aumento de violência doméstica? Qual foram os principais grupos envolvidos? Nós sabemos que, além do poder econômico, além da dificuldade econômica alcançada durante o período de pandemia, essa atingiu principalmente aqueles grupos mais vulneráveis. Quem são os grupos mais vulneráveis? Principalmente, economicamente, o setor de serviço. O setor de serviço, por sua vez, existe uma grande parcela dessas pessoas na informalidade, e na informalidade, a grande maioria são empregadas domésticas que têm o seu trabalho na informalidade. Então, houve um grande aumento de violência, principalmente no campo envolvendo as mulheres que trabalhavam informalmente e que, com a pandemia, perderam seus empregos. Mas nem só no Brasil houve aumentos de violência nesse período. A China, por exemplo, ela teve um aumento 3 vezes mais. A França teve um aumento de 36% nesse período. No Brasil, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ele constatou uma alta de 9% nas denúncias realizadas no Disque 180, destinado às denúncias de violência doméstica. Por outro lado, o número de requisições de medidas protetivas significa baixa. Isso em razão da dificuldade de locomoção pelas restrições impostas pelas autoridades e com medidas de distanciamento social. E aí eu quero me reportar agora à fala da doutora Nayara, quando ela diz que ela ficou chocada quando ela leu matéria da UOL, onde foi mencionado o alto número de violência e, no entanto, o número de denúncia, o número que chegou ao conhecimento das autoridades foi muito menor. Isso realmente se deu em razão justamente da dificuldade de locomoção, das restrições de locomoção e de
foram implementadas nessa questão da pandemia. Em 2019, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública ele apontou que 16 milhões de mulheres com mais de 16 anos sofreram algum tipo de violência no Brasil, e a maioria delas em casa. A ONU ela denunciou um crescimento horrível da violência doméstica em nível global, agora, durante a quarentena, e pediu aos governos que incluíssem medidas de proteção às mulheres em seu plano de combate à Covid-19. Nesse contexto, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou um aumento de quase 9% no número de chamadas para o Ligue 180, e que recebe denúncias de violência contra a mulher. Segundo o Ministério, a média diária entre os dias 1 e 16 de março, que foi aquela primeira quinzena de março, foi de 3.045 ligações recebidas e 829 denúncias registradas, contra 3.303 ligações recebidas e 978 denúncias registradas entre os dias 17 e 25, que é aquela segunda quinzena de março, que foi o início que iniciou-se ali o que nós chamamos de distanciamento social. Os estados começaram a implementar a questão das restrições, e foi esse período aí onde sofreu um elevado número de denúncias através do 180. Segundo, aqui também eu quero trazer informações a respeito de algumas medidas que o governo brasileiro implementou nesse período de pandemia, já em atenção à orientação da ONU, orientação da própria OMS, que os governos implementassem medidas de enfrentamento à violência familiar contra a mulher, não só contra a mulher, mas contra a criança, contra adolescentes, idosos, deficientes, que são as pessoas mais vulneráveis nesse período. E foi publicado a Lei 14.022 de 2020, no dia 8 de julho agora, recente, essa lei justamente para enfrentar esse tipo. Essa norma ela traz o quê? Ela é uma norma, é uma lei temporária também. Violência doméstica e familiar cometida contra a mulher, além de mulher, criança, adolescentes, idosos, como eu já falei, ela visa também facilitar, democratizar e facilitar o acesso dessas mulheres nesse período de pandemia aos locais de denúncia, porque, como foi falado, como já foi mencionado, a grande dificuldade de acesso para que as mulheres pudessem realizar suas denúncias. Ir até uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência. Essa lei, ela flexibilizou esse acesso, criando mecanismos como boletim de ocorrência online, criando mecanismos tipo aplicativos, onde as mulheres poderiam ali nesse aplicativo oferecer suas denúncias. Além disso, facilitando e democratizando o meio de acesso para que a sua voz tivesse vez. É claro que, além de tudo, como o doutor Luiz fez questão de enfatizar, apesar de todas as inovações, nós verificamos que o número é crescente e recorrente dos casos de violência. Então, precisa ser revisto, precisa ser debatido, mecanismos de combate, mecanismos não só de combate à violência, porque nós sabemos que tem vários mecanismos de combate à violência, mas se esses mecanismos não estão sendo eficientes, alguma forma deve ser tomada.
Uma pesquisa recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrou, agora nesse período de pandemia, que o número de feminicídio aumentou significativamente em alguns estados. E aqui ele destacou o estado do Mato Grosso, em 400%, o estado do Rio Grande do Norte, 300%, o Acre, 100% de aumento dos casos de feminicídio, e São Paulo, 46%. Então, essas comparações foram feitas entre os meses de março, agora de 2020, com o mês de março de 2019. Então, esses números são alarmantes. Se você pensar 400%, 300% são números gigantescos. E a maioria das vezes, os casos ficam subnotificados, não chegam ao conhecimento das autoridades. A gente sabe que os casos de feminicídio são os casos que trazem maior repercussão, e esses casos, a maioria das vezes, são aclarados. E, diante disso, a gente vê um número gigantesco que a gente sabe que outros tipos de violência também, possivelmente, tem esses mesmos números, né? E que não é trazido por ele estar subnotificado. Então, como eu falei inicialmente, uma pesquisa realizada pelo IBGE identificou que quem mais sofreu os impactos de violência, o grupo de mulheres que mais sofreu foi aquelas mulheres que perderam o serviço, porque foi o setor com maior impacto, o setor de serviço. As mulheres, como eu falei, elas estão mais sujeitas à informalidade do que os homens. E sabemos também que, segundo os dados do IBGE, 90% dos trabalhadores domésticos mais vulneráveis economicamente na crise são mulheres. E 70% dessas são negras, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Então, um resumo aqui, uma reflexão que eu chamo, é que, como é sabido, é conhecido, mais uma vez, as mulheres negras são as principais vítimas de violência doméstica e familiar praticada no ambiente doméstico. Então, outro grupo, além desse grupo de mulheres negras, consideramos aqui, outro grupo também que teve um certo aumento foram aquelas mulheres que tiveram que desenvolver suas atividades por meio de home office. Nós sabemos que elas, além dessa dificuldade, de todas as dificuldades que a mulher tem de desenvolver suas atividades fora de casa, elas também têm ainda muitas das obrigações dentro de casa. E isso acaba dificultando, porque ela tem que alinhar o trabalho doméstico com o trabalho externo. E isso tudo dentro de casa, quando elas estão trabalhando em home office. E, às vezes, diante de tudo isso, ela acaba reduzindo ou diminuindo a produtividade, causando uma maior demissão. Então, querendo ou não, as mulheres, mesmo em home office, acabaram sofrendo com essa questão da perca de emprego, porque elas tiveram que alinhar essa questão do trabalho doméstico, trabalho externo, e às vezes a produtividade não atendeu os anseios dos empregadores. Então, isso é um dos fatores também que fogem daquela regra, daquele número expressivo de mulheres negras que também sofreram, e com isso, o fato de estarem dentro de casa, acabam sofrendo algum tipo de violência doméstica e que, às vezes, fica subnotificada e não chega ao conhecimento das autoridades.
E nós sabemos que em 2010, por exemplo, nós tivemos uma outra crise econômica, e aí nós tivemos uma crise só econômica. Hoje nós temos uma crise econômica com uma crise de saúde pública. E naquela época também as mulheres foram as mais demitidas do que os homens, naquele período. Então, é uns números que realmente, ainda vindo desde da época colonial, as mulheres acabam sendo vítimas dessas violências por estar mais dentro de casa agora, especialmente na época de pandemia. Aí eu fiz eu trouxe aqui a questão do dia a dia, da minha convivência dentro de uma promotoria criminal, onde a gente, todo dia ali, a gente se depara com situações e procedimentos criminais de violência doméstica. E eu queria trazer uma reflexão aqui para todos, porque na grande parte, uma das medidas mais rápidas que é implementada é a questão da medida a medida protetiva de urgência. Essa, de imediatamente, quando a mulher procura principalmente a delegacia, ela procura primeiro a delegacia da mulher, a primeira coisa, ela requer uma medida protetiva de urgência. Essas medidas protetivas, elas são realmente deferidas em favor dessa mulher, mas o que eu observei é que, na grande parte, as vítimas elas retratam desses requerimentos. E as principais justificativas, primeiro, uma das principais justificativas, o homem é o principal provedor do sustento familiar. Na maioria das vezes, as mulheres justificam que têm filhos e pensam na sobrevivência, que o distanciamento dessa pessoa do lar vai trazer dificuldades, inclusive, principalmente alimentar para essa família. Então, na grande maioria, essas medidas protetivas são revogadas por força da própria vontade da mulher, entendeu? E é recorrente também casos que a gente vê também que não é uma só vez, mas às vezes acontece uma, duas vezes, e só aí no final essa mulher fala que agora ela quer manter essas medidas e quer manter realmente o distanciamento, quer que esse homem realmente haja separação de corpos, mas a gente sabe que antes disso ela é submetida a essa violência que perdura por muitos e muitos tempos. E o fato de muitas das vezes o ofensor sentir essa impunidade pela própria mulher pedir a revogação dessas medidas, causa, com certeza, novos casos de violência e acaba ficando recorrente. E aí eu queria trazer uma reflexão também, assim como a doutora Nayara, no sentido de que nós percebemos que há muitas políticas públicas existentes de combate à violência. São várias políticas públicas. E o que, a meu ver, essas políticas não são eficientes, vamos dizer assim, não são totalmente eficientes, e que demandaria, não só no Brasil, mas no mundo, um maior enfrentamento. E, a meu ver, esse enfrentamento ele só vai existir com um empoderamento econômico, com o empreendedorismo da mulher, e fazendo com que, assim, vai existir menos casos de violência contra as mulheres, principalmente nos ambientes domésticos. Eu queria fazer aqui agora, para finalizar também, eu queria fazer umas considerações a respeito da nova lei, o pacote anticrime, que a lei 13.964, agora de 2019,
que trouxe várias alterações em vários diplomas, em várias leis, e uma das alterações é que nós sabemos que o pacote anticrime ela instituiu o acordo de não persecução penal, e o acordo de não persecução penal ele tem por base uma política penal negociada. É aquela em que o Estado, através do Ministério Público, ele pode fazer uma proposta, um acordo de não persecução penal com aquele agente infrator, com aquele investigado, para que ele, ali, uma das principais possibilidades do acordo é a reparação do dano quando for possível. No caso de não ser possível, outras medidas podem ser negociadas. Mas essa lei, trazendo para a Lei Maria da Penha, ela restringiu alguns casos em que não pode ser feito essa barganha, essa negociação. E falou com o Estado. Falou, olha, você pode negociar com o infrator assim, assim, sabe? Mas no caso, além dessas aqui, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, é impossível você fazer esse tipo de negociação. Então, não existe essa possibilidade. Uma outra possibilidade também, um outro caso, é a questão também nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica o Instituto não se aplica só um minutinho aqui, eu também perdendo aqui, só um minutinho. Não é aplicável o princípio da insignificância. Então, assim, são mecanismos, são meios em que o legislador criou justamente para combater a violência. Mas, mesmo assim, como eu falei anteriormente, esses mecanismos ainda demandam um maior enfrentamento e, a meu ver, só será possível com um maior empoderamento econômico e o empreendedorismo dessas mulheres. Eu quero agradecer a minha participação aqui, agradecer o convite e agradecer a todo mundo que até agora está aqui nos ouvindo. Muito obrigado. Devolvo a palavra à nossa mediadora Érica. Como anteriormente o Dr. William foi interrompido em razão da internet, a gente vai partir do ponto de onde ele estava e posteriormente a gente vai abrir a roda de conversa para questionamentos, ok? William? Tá pronto? Estou ouvindo. Estou pronto. Pedir desculpa, né, gente, pela queda da internet, né? Bem, então, voltando ao que eu estava falando, o ponto específico do atendimento pela autoridade policial, que é um direito que a Lei 11.340 de 2006 garantiu à mulher. Assim que a autoridade policial toma conhecimento desse delito praticado em desfavor da ofendida, ele deve adotar as providências legais cabíveis, sendo que tem que ser de forma imediata, ou seja, assim que ela chegou ali na delegacia relatando o fato, conforme bem disse o Gioveni, o doutor Gioveni, o delegado deve perguntar para a ofendida, né, se ela possui interesse na representação criminal, nos casos dos crimes que comportam a representação, bem como citar para ela sobre as medidas protetivas de urgência, né? Insta mencionar que ela tem um atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto, e prestado por servidores previamente capacitados. Insta mencionar, gente, que nesses delitos, assim, esses servidores devem ser preferencialmente do sexo feminino. Também deve a autoridade policial
garantir a proteção da mulher, encaminhando a mesma para o hospital, para o IML, bem como fornecer transporte para ela. Vamos supor, teve um caso aqui de violência doméstica aqui em Dianópolis, na comarca de Dianópolis. Devido não ter a autoridade policial, deve certificar que deve transportar ela até a comarca mais próxima onde tenha o serviço do IML, né? E ainda também destaco aqui que a autoridade policial também tem que acompanhar a ofendida para a retirada de seus pertences ao local da ocorrência ou do domicílio familiar. Ou seja, o agressor, vamos colocar assim, ele possui uma arma e coloca em risco a integridade física da mulher, né? Deve a autoridade policial, junto com seus agentes de polícia, ir até o local, né, para garantir essa segurança para ela. E também o Estado deve fornecer assistência social às vítimas, ou seja, tem que ter aquele acompanhamento psicossocial através dos órgãos que realizam essa assistência. Bem, no título 4 da Lei 11.340, o legislador trata a respeito dos procedimentos processuais do delito dessa natureza. No capítulo 1 estão as disposições gerais, especificando legislações processuais que possuem aplicação nos juizados da mulher, tanto a matéria civil, tanto o processo civil como o processo penal. E destaco aqui a regra de competência, sendo que rege pelo domicílio ou residência da ofendida, lugar do fato da demanda ou do domicílio do agressor, sendo que sempre se respeita a opção da ofendida. Precisa mencionar também que nos delitos que comportam essa ação penal pública condicionada à representação, para renunciar a essa representação criminal, tem todo um procedimento, né? A vítima deve comparecer em juízo, no fórum, explicando que quer tirar a representação criminal contra o agressor, sendo que em uma audiência especialmente designada com tal finalidade, o juiz, o promotor, o agressor, o defensor e a ofendida estarão lá nessa audiência. Insta a mencionar que tem que ser antes do recebimento da ação penal. Também destaco aqui que a Lei 9.099, ou seja, a Lei dos Juizados Especiais, ela não tem aplicação na Lei Maria da Penha, sendo que é vedada as penas de cesta básica ou prestação pecuniária, substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa, etc. Ou seja, a gente não admite, né, a hipótese da transação penal nem do sursis processual, a suspensão condicional do processo. No capítulo 2, o legislador tratou das medidas protetivas de urgência, sendo que, devido a esse caráter de urgência, a vítima pode solicitar essa medida por meio da autoridade policial ou também do Ministério Público, que vai encaminhar o pedido ao juiz. Insta mencionar que o prazo para a autoridade judicial decidir esse pedido é de 48 horas. A lei também prevê medidas que ensejam obrigações ao agressor, como afastamento do lar, proibição de contato com a ofendida, bem como medidas que asseguram a proteção da ofendida, como, por exemplo, encaminhá-la junto com seus dependentes a programa oficial de proteção. No título 5, o legislador optou pela criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que, nesse juizado, ele deve contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, composta de profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e da saúde, incluindo-se também de verba orçamentária ao judiciário para a criação e manutenção dessa equipe. Isso é mencionar, gente, que no título 6,
o legislador estabeleceu uma regra de transição, né? Não vão ser todas as comarcas que vão ter esse juizado especial da mulher. Aí, nesses casos, as varas criminais têm legitimidade para conhecer e julgar as causas referentes à violência de gênero, enquanto os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher não estiverem estruturados. Por fim, a gente observa o título 7, né, que abrange as disposições finais da Lei 11.340. E nele determina, gostaria de destacar aqui, nele determina que a instituição dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser integrada a outros equipamentos em âmbito nacional, estadual e municipal, tais como casas-abrigo, delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde, centros de educação e reabilitação para os agressores, entre outros. Está mencionado também, gente, que essa mesma lei, ela dispõe sobre a inclusão de estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança, além de contemplarem também uma previsão orçamentária para o cumprimento das medidas estabelecidas na lei. Conforme eu disse, né, gente, um dos ganhos significativos trazidos pela Lei Maria da Penha é que, conforme consta no artigo 41, é a não aplicação da Lei 9.099 de 95, ou seja, a violência doméstica praticada contra a mulher deixa de ser considerada como de menor potencial ofensivo. Bem, eles já explicaram aqui, né, a questão da Lei 14.022 de 2020, ela entrou em vigor no dia 8 de julho, né, de 2020, é bem recente. Ela basicamente torna essenciais, né, os serviços de combate à violência doméstica. Conforme todos sabem, né, nesse período de pandemia do coronavírus, os casos de violência doméstica no país cresceram cerca de 30%. Então, ele determina, né, o funcionamento ininterrupto dos órgãos e serviços de atendimento a vítimas de violência doméstica em todos os países, sendo que eles passam a ser considerados essenciais. Está mencionado também que, na mesma lei, eles definem a natureza urgente, ou seja, tratando-se de casos de violência doméstica durante essa pandemia, fica proibida a interrupção e a suspensão dos prazos processuais. Conforme a gente sabe, né, os operadores dos direitos observam aí, né, o CNJ editou várias e várias resoluções disciplinando a suspensão do prazo processual, sendo que, nesse caso aí, a violência doméstica não está nesse meio aí, né. É isso, agradeço aí a presença de todos e passo a palavra para a mediadora Érica. Certo, eu agradeço cada um dos palestrantes, né, que abordaram grandes temas aqui de relevante repercussão social. Vamos passar aos debates, tivemos alguns questionamentos, só deixa eu ver bem aqui. O primeiro foi do Sérgio Souza. A multa é pessoal ao síndico ou ao condômino? Para a doutora Nayara, no caso. Certo. Ele até me mandou uma mensagem aqui e a minha conexão caiu, não havia visto essa pergunta. Então, essa multa é aplicada ao condomínio. Aí, no caso da aplicação da multa, o condomínio responde, porque o síndico, como ele é um representante legal do condomínio, ele não responde pessoalmente. Eu só vi um caso que o síndico responderia pessoalmente, só para fazer um link até com questão do direito de trabalho, que eu atuo bastante, é quando o condomínio ele não tem CNPJ. Então, eu atuei num processo em que não havia CNPJ, o reclamante ingressou com a ação e aí colocou no CPF do síndico. Então, nesse caso, aí o síndico responderia e depois de uma ação regressiva, ele recuperaria esse dinheiro do condomínio. Mas
na maioria dos condomínios, todos eles são pessoas jurídicas de direito, pessoas jurídicas de direito privado, então é nesse caso é o condomínio que responde. Pronto? Pronto. A próxima pergunta é o Joveni. Com o aumento da violência doméstica, tendo em vista que ainda pode aumentar ainda mais, aumentou as ocorrências policiais ou os boletins? Ou também houve aumento de divórcios? Ou as mulheres não se separaram dos parceiros, apenas os perdoam? Bem, o que nós percebemos é que não houve aumento do número de boletins de ocorrência. E isso se deu, segundo as pesquisas, em razão da dificuldade do acesso dessas mulheres de ter que se locomover, de ir até a delegacia, e por isso a dificuldade desse acesso, e por isso houve um menor número de ocorrências, entendeu? Nesse período. Mas, igual eu mencionei, há uma subnotificação, entendeu? Há a prática da violência, mas não chega ao conhecimento. Essa é o que ficou percebido. Certo. Bom, a próxima pergunta é do Marcel Lemos. Ele, primeiramente, gostaria de parabenizar todos os palestrantes e aproveitou para perguntar se, no âmbito do Estado do Tocantins, há alguma política pública específica para o enfrentamento desse lamentável problema da violência contra a mulher, que se intensificou ainda mais no período da pandemia. Eu acho que essa pergunta é direcionada ao Dr. Luiz Francisco. O que a gente observa é igual o Joveni falou, está havendo a subnotificação. Só para os senhores e a senhora terem uma ideia, os dados aqui muito interessantes aqui no Tocantins, aqui, é que houve um aumento, uma diminuição de 39% nas ocorrências. Em janeiro a março do ano passado, nós tivemos casos consolidados do ano passado, 2019, 804. Neste ano, nós tivemos, de janeiro a março, 688. Houve uma queda dos casos consolidados de 14%. De 10 de março deste ano a 10 de abril, foi o primeiro mês da quarentena aqui no Estado. Ano passado, nesse mesmo período, a violência física contra a mulher foi 144. Esse ano foi 83. A violência psicológica no mesmo período do ano passado foi 51. Nesse ano foi 36. E a violência patrimonial contra a mulher, ano passado foram 13. Esse ano, no mesmo período, 10 de março a 10 de abril, foram 6. Então, houve um total, uma redução de 39%. Mas isso aí é subnotificação. Por quê? Porque, infelizmente, a vítima ela não está tendo tempo de procurar a delegacia, procurar o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria. O que a gente observa é o quê? Com o marido constantemente dentro de casa por causa da pandemia, ela fica sem um momento dela sair até procurar o delegado. Antigamente, a gente nota muito, antes da pandemia, a vítima, ela aproveitava que o marido estava trabalhando e tudo mais, e ia até a delegacia de polícia. Então, isso é uma coisa muito complicada, muito preocupante. Só falando assim, entrando aí no Joveni e falando, aumentou muito o número de divórcios no país. Em Santa Catarina houve aumento nessa pandemia de 28%. No país, no modo geral, houve um aumento de 18%. 24 estados brasileiros, o divórcio extrajudicial, aquele amigável, tiveram aumento. O Amazonas teve um aumento de 133% de divórcio extrajudicial. O Piauí, 122%, Pernambuco, 80%, o Acre, 71%, Rio de Janeiro, 55%, a Bahia, 50%. Só os gloriosos estados do Amapá, Mato Grosso e Rondônia que não houve crescimento. Uma coisa interessante aqui no Tocantins, aqui, que está valendo a lei número 13.984,
desde o dia 3 de abril, e essa lei ela obriga o comparecimento dos agressores em programa de recuperação, centro de educação, centro de reabilitação e acompanhamento psicossocial do agressor. O Ministério Público de Tocantins ele tem um programa até muito interessante, chama-se Desconstruindo o Mito de Amélia. Se o homem ele tem na sua mente, na sua formação, vamos dizer assim, não moral, mas imoral, se o homem tem que a mulher é a Amélia dele, com esse programa do Ministério Público, nós estamos desconstituindo o mito de Amélia, mostrando para os homens que todos são iguais perante a lei. Não há qualquer diferença. Só lembrando aqui também que, apesar de ter havido no Brasil uma diminuição da violência doméstica de forma consolidada, aumentou o número de feminicídio. Olha que coisa interessante. Os índices de violência doméstica, alguns deles, caíram, mas o índice de feminicídio cresceu de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Lá no Acre foi 300%. Então, o que nós temos aqui, quando foi falado aqui, nós temos 2 gestos aí criados pelo CNJ e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a campanha Sinal Vermelho para a Violência. É relativamente simples. Tem 2 gestos. A vítima, ela está com um batom, ela faz um X na mão e a farmácia faz uma ligação. Uma coisa interessante é o que esse X que ela faz na mão, ela pode mandar até para os aparelhos celulares de plantão, do plantonista. Então, é muito interessante porque as mulheres não estão sabendo disso e vamos divulgar. Se chegar no meu celular institucional a mulher, a foto dela com a mão, eu tenho obrigação de correr atrás, pedir a polícia para ir até na casa dele. O atendimento será domiciliar. Não precisa ser na delegacia de polícia. Assim como as medidas tomadas contra o agressor também pode ser feito através das mídias. Zap, e-mail, tudo mais. Certo, obrigada, doutor. Outra palavra para ele, desculpa. Vamos passar para a próxima pergunta. A pergunta é da Iara. Gostaria de perguntar em que medida o poder público contribui para o aumento da violência doméstica. Existe um banco de dados nacional sobre violência doméstica, como prevê o MP? LMP. Prevê a LMP. Entendeu ou quer que eu repita a pergunta? Sim, entendi. Então, nesse caso, a questão de como o poder público contribuiu para o aumento da violência doméstica, a gente observa que, infelizmente, muitas das vezes, muitos dos procedimentos que a mulher realiza ali na delegacia, posteriormente ela retorna para a delegacia, conforme disse o Gioveni, né? Retorna ali na delegacia, sendo que geralmente já fez as pazes com o agressor, né? Isso coíbe um pouco a autoridade, né? Exercer algum mecanismo para tentar ajudar essa pessoa. Pois bem, no que se refere ao Banco de Dados Nacional, eu destaco aqui que em 2018, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa da CDH, ela aprovou a criação da Política Nacional de Informações relacionadas à violência doméstica contra as mulheres, o PNAINFO. Bem, isso aí foi baseada numa política pública, né, que foi bem sucedida no Piauí, sendo que cabe a essa política nacional sistematizar os dados estatísticos relacionados à violência contra as mulheres, subsidiando com dados mais efetivos as ações voltadas ao combate dessa chaga social. Bem, esse texto foi aprovado na Câmara também, né? E
já foi constituído como o primeiro banco de dados, né, unificados sobre esse tema na história do nosso país. Ou seja, antes de 2018 não tinha essa previsão de uma política nacional, né? Conforme é o grande elefante branco da legislação, né? Prever aquilo ali, mas infelizmente não exerceu esses até 2018, ou seja, 12 anos que se passaram, somente aí que teve essa criação dessa política nacional de informação, né, relacionada à violência. Ok, vamos para a última pergunta. É da Rayane Costa. Ela gostaria de saber se há um acompanhamento com a vítima após o pedido de medida protetiva de urgência. Sim. Para mim, Naya? Não, para mim. Então, como eu disse, nesses casos aí do atendimento pela autoridade policial, né, a medida protetiva de urgência, o juiz tem que conceder, né, naquele prazo estabelecido. Sendo que, conforme eu disse, a autoridade policial, né, tem que procurar tem que visar, né, baseando sempre pela segurança da ofendida. Nesse caso, ele acompanha a ofendida para que seja satisfatório, né, essa proteção a ela. Sendo que, via de regra, né, a gente sabe que no caso a caso, geralmente, algumas são diferentes. Mas, via de regra, a autoridade policial tem que acompanhar, né, igual eu disse, a questão de um agressor muito perigoso, deve acompanhar essa autoridade policial com seu agente de polícia e ir ali até na residência da vítima, né, ou no local dos fatos, para poder tentar, né, garantir essa proteção da mulher, porque o agressor representa um perigo ali para a segurança dela. E no que se refere depois, né, para destacar, para manter esse afastamento dele da ofendida, infelizmente a gente não tem um contínuo, né? Como é que eu posso dizer? Tipo, uma maneira contínua da polícia ali, toda vez está acompanhando aquele caso. Todavia, assim que toma conhecimento que o agressor já foi ali perturbar a ofendida, aí nesses casos a polícia militar tem que se deslocar até o local, ou mesmo a polícia civil, pelos seus agentes de polícia, para garantir a segurança da ofendida. Certo? Uma das participantes da live pediu para falar presencialmente, que foi a Lucijane. Pode abrir, Luci.